Muitos filósofos, como Platão, utilizam alegorias nas suas obras. Bora entender o motivo? Olá, bem-vindos ao canal Felinista. Meu nome é Feline, eu sou professora e doutoranda em filosofia. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre por que muitos filósofos utilizam alegorias e mitos, se não é filosofia uma superação do mito, afinal de contas, será? Nas suas obras. Mas antes de começarmos, vou pedir encarecidamente para você que está assistindo, já deixar seu like, já se inscrever, se possível deixar seu comentáriozinho, fazer com que esse vídeo engaje e chegue cada vez mais longe. Bom, então para entender, o porquê que muitos filósofos utilizam mitos e alegorias nas suas obras, a gente precisa entender que grande parte dos textos filosóficos, normalmente o texto filosófico, ele é um texto de natureza argumentativa. Por isso, muitos filósofos vão ter que usar vários argumentos para defender sua tese e seus conceitos. Só que um texto filosófico ele não é muito fácil, então os argumentos utilizados muitas vezes não são argumentos palpáveis, são bastante abstratos, são difíceis a gente visualizar e entender. Um texto filosófico, muitas vezes ele é difícil por muitos motivos, não só pela abstração, mas também porque temporalmente falando, pode existir uma distância muito grande entre o autor e o leitor. Então, se torna muito mais complexo realmente. Às vezes a gente na filosofia adquire até uma forma já de ler o texto filosófico, se acostuma com a escrita do filósofo que você estuda, por exemplo, Como eu estudo Descartes, eu sou bem acostumada com a maneira com que ele estuda. Não é todo filósofo que eu tenho super facilidade de ler. Obviamente, por ter estudado filosofia, já me dá uma capacidade a mais de ler um texto filosófico mais rápido e entender mais do que, às vezes, uma pessoa que nunca leu um texto filosófico. Então, acontece esse tipo de coisa, É claro que existem sempre esses aspectos que eu diria que são até técnicos, de cada uma das áreas, e na filosofia não vai ser diferente. Então, tem essa dificuldade, seja por uma questão temporal, que a linguagem vai ser distante, as ideias elas vão ser distantes, como também a própria noção de que a filosofia é realmente uma área bastante abstrata, vai exigir do leitor uma abstração maior. Então, é por esses motivos que os filósofos vão utilizar esses mitos ou alegorias, Esses mitos ou alegorias é como se fossem exemplos, então, que estão sendo utilizados para tornar aquilo mais concreto, aquilo mais palpável. Por exemplo, o Platão utilizando o mito da caverna, a alegoria da caverna, para explicar a relação do mundo sensível e do mundo inteligível. Muitos alunos às vezes me perguntam por que o mundo sensível é a parte interna da caverna e não a parte externa. Se o prisioneiro que sai da caverna, ele observa, ele vê o que tem fora da caverna, então isso não seria o sensível. Mas a gente tem que sempre pensar que na verdade é só uma analogia, É só um simbolismo, não é realmente daquela maneira ali, é só para simbolizar essa dicotomia mundo sensível e inteligível, onde o mundo sensível é o mundo das sombras e o mundo inteligível é o mundo da verdade, das formas perfeitas, Mas, obviamente, não é algo que você conhece por meio dos sentidos, Então, pensar que o Platão ele traz o mito da caverna no intuito de tornar essa teoria, que é bastante abstrata, em algo mais palpável e entendível. O Platão, na verdade, ele é fera, em utilizar mitos. A República é cheia de mitos, Tem a alegoria da caverna, mas o primeiro mito da República de Platão é o mito do Anel de Giges, que, na verdade, não é utilizada por Sócrates, que é um dos principais desses primeiros livros, mas por Glauco, na defesa de que o ser humano ele tem uma tendência natural a ser injusto, ele utiliza o mito do Anel de Giges para mostrar que até o mais justo dos homens, se assim tiver oportunidade, agirá com injustiça. Esse mito do Anel de Giges fala sobre um anel que traz a possibilidade da pessoa ficar invisível, e aí o Giges, nessa possibilidade de ficar invisível, vai se aproveitar da situação, vai dominar o reino, vai, enfim, vai fazer várias coisas que, se ele não tivesse a oportunidade, ele não faria, Então, assim, Glauco justifica sua tese de por que os seres humanos são, na visão dele, por natureza injustos e só são justos quando coagidos. Outro autor também que utiliza bastante esses mitos e alegorias é o René Descartes. O Descartes ele vai utilizar
Na verdade, ele já vai estar chamando de exemplo, né? Ele não chama de mitos nem de alegorias, mas o exemplo da cera, né, que faz a gente realmente pensar que ele tá na sua escrivaninha de hobby, aproximando a cera da vela e vendo que a cera, independente de ser sólida ou líquida, ela ocupa lugar no espaço, né? Ela é a coisa extensa. Também tem o exemplo do piloto em seu navio, que é para retratar a relação corpo e alma e para de alguma maneira, né, criticar a ideia platônica de corpo é um mero veículo da alma. Então, Platão mostra, ou melhor, Descartes mostra que o corpo não pode ser um mero veículo da alma, afinal de contas, tudo que acontece no corpo, a alma sente instantaneamente. Então, por isso, o corpo não é como um piloto em seu navio. Enfim, muitos filósofos vão utilizar muitos desses exemplos, alegorias e mitos para tornar o texto filosófico mais entendível, mais concreto, mais compreensível, né, de toda maneira, e fazendo, né, com que defendam a partir disso suas teses, apresentem para nós, então, os seus conceitos. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado você a entender um pouco do pensamento dos filósofos e como se estruturam os textos filosóficos. E coloque aqui nos comentários qual desses mitos que eu falei você já conhecia, ou exemplos você já conhecia, e outros que você já deve ter visto nas obras filosóficas. Deixe a sua inscrição, seu comentário, seu like, compartilhe com seus amigos, e um super beijo, e até uma próxima!